um ponto muito claro nas ciências do qual eu me enquadro, tipo, biológicas, físicas e químicas, onde são áreas dominadas por homens. E assim, se a gente fizer um recorte pequeno, a gente vai ver que tem mais professores de física, química e biologia homens. No mundo pequeno, um recorte, nossa escola. E é natural isso. E uma menina, assim, que é do meu laboratório de pesquisa, inclusive, ela vai defender o mestrado em breve, então eu vou ter esse dado real. E ela pesquisou quantos artigos científicos existiam de mulheres e quantos artigos de mulheres e de homens eram de alto impacto. E ela percebeu que, em número, existiam vários artigos de mulheres, um pouquinho mais do que a quantidade de artigos de homem, mas quando a gente considerava os artigos de alto impacto de qualidade acadêmica, eram os dos homens que eram considerados, às vezes por pesquisas muito semelhantes às feitas pelas mulheres. Se a gente olha historicamente as coisas, as descobertas científicas, tanto feitas por mulheres, elas são quase inexistentes. Eu tenho muitas descobertas científicas feitas por homens brancos, a gente tem que fazer esse recorte, não tem como não fazer, homens brancos da comunidade acadêmica europeia, hoje em dia dos Estados Unidos também. E às vezes... É o sujeito universal da ciência que a gente parecidas, tem que falar. muito semelhantes, chegando a resultados semelhantes. E aí eu tenho um exemplo muito clássico, que é do DNA, né? Que o Watson e Crick descobriram o DNA, os caras ganharam um Nobel por isso, e na verdade quem descobriu foi uma mulher. E eles roubaram a pesquisa acadêmica dela. Tipo assim, no carão. Todo mundo sabe, e ninguém, tipo assim, é aquela parada assim, todo mundo sabe que eles roubaram, eles já pediram desculpas que roubaram, e ninguém tira o Nobel deles para dar para menina, para Rosalind Franklin. Então, assim, é uma coisa absurda e acontece. E aí a gente pega números de artigos, impacto, tudo isso, e a gente vê que esse espaço ele é ocupado basicamente por homens. Mas porque as mulheres não fazem ciência? Não. Talvez porque esse espaço não esteja tão aberto a escutar a gente ou dar a devida referência, né, para uma mulher. Então, isso é bem discrepante. É só para fazer esse recorte que eu acho interessante a gente trazer, já que a Stephanie levantou essa bola aí de pesquisa. Pensando nessa questão, você falou da questão das ciências biológicas e das ciências exatas. Eu tenho um exemplo bastante positivo do que foi a minha formação na universidade, porque eu tive muitos exemplos femininos. Né? Grande parte das minhas professoras na universidade eram mulheres. Né? E hoje, no mestrado, a maior parte das minhas professoras são mulheres. Eu tive um exemplo muito importante, assim, muito interessante de como essa representatividade feminina foi extremamente relevante na minha formação acadêmica, né? Para que hoje chegasse aqui e estivesse participando desse debate e quisesse falar sobre esses assuntos e sobre essas mulheres que eu pontuei aqui para falar para vocês, né? Da importância delas na história. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que a gente... vocês pontuaram essas discrepâncias, né, tanto da produtividade acadêmica como de referenciais teóricos, né, nas áreas de vocês, eu tive um movimento inverso. Não que, obviamente, não tenha existido machismo na minha formação e que a minha universidade seja livre do machismo, mas que eu tive bons exemplos, né? Essa representatividade feminina foi muito forte na minha formação e é, inclusive, isso que me trouxe aqui, né? Não só para estar aqui falando com vocês a respeito disso, né, para estar construindo um debate junto com vocês, mas para pensar essas questões, né, para me questionar do porquê que lá no meu ensino médio eu abria as páginas dos livros de história e não tinha mulheres. Né? E aí eu só fui me questionar isso, e não foi durante o curso da graduação, porque eu tive professoras mulheres, então um pouco essa coisa de representatividade importa muito. Eu separei 4 mulheres, né, falando um pouco dessas mulheres que a gente não encontra, às vezes, no livro didático, mas melhorou, estamos melhorando. Eu separei a Olympe de Gouges, que foi a autora da Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã, uma participante ativa no início da Revolução Francesa, mas ela foi guilhotinada em 1793 por contrariar a Revolução, né, por ser encarada como uma traidora do processo revolucionário francês. Então, foi uma mulher que participou, mas teve sua história aí, por fim, né, acabada de forma trágica no curso da Revolução Francesa. A próxima que eu coloquei para vocês é a nossa imperatriz, Maria Leopoldina, que ficou famosa aí recentemente com a novela da Rede Globo. A Maria Leopoldina também
segunda-feira a gente vai comemorar, né, a independência, o 7 de setembro, e o 7 de setembro é marcado com aquela pintura clássica, né, do Grito do Ipiranga. Mas a Maria Leopoldina teve um papel crucial nessa história aí da independência, que é um papel que pouco se discute, né? A Leopoldina assinou o nosso decreto de independência 5 dias antes do 7 de setembro, no dia 2 de setembro. Né? A Leopoldina ficou muito marcada como a esposa traída, né? O Dom Pedro tinha milhares de amantes, amantes, inclusive, que circulavam, né, no palácio, e ela foi essa mulher, né, humilhada e traída. Mas não, a Maria Leopoldina teve uma participação política muito importante nesse processo de independência do Brasil. As outras duas que eu pontuei para falar com vocês são duas mulheres negras, em que, em determinado momento de suas vidas, foram mulheres escravizadas. Mulheres negras escravizadas, a Luísa Maim, no século XIX, que foi uma participante da Revolta dos Malês. A Luísa, né, no momento da revolta, ela já era uma negra forra, ou seja, ela já tinha conseguido e conquistado a sua alforria. E ela, né, no seu tabuleiro de quitutes, em que ela vendia na cidade de Salvador, ela transmitia a mensagem para a organização da rebelião escrava. Também é uma mulher que, às vezes, e aí eu fazer um elogio, né? Quando a gente fala de período regencial com o 8º ano, a primeira coisa que aparece aquela abertura do capítulo é a Luísa Maim, e o seu papel, a sua importância. Então, assim, fomos muito invisibilizadas, mas a gente está ocupando espaços, né? Essas mulheres estão ocupando os nossos livros de história. A outra que eu trouxe para pontuar para vocês é a Dandara dos Palmares. Dandara foi uma guerreira, participou ativamente para todo o processo de resistência do Quilombo dos Palmares. Pode passar, Ju? Por favor. Foi. Essa é uma figura bastante conhecida da Dandara. Ela foi esposa do Zumbi, mas ela não foi só esposa do Zumbi, ela foi uma grande guerreira e participou ativamente, exatamente, não podia faltar a Dandara. Participou ativamente da resistência, né, das várias incursões militares que aconteceram para derrubar o Quilombo dos Palmares. Né? Uma das grandes formas de resistência, né, durante a escravidão no Brasil foi a formação de quilombos, e a Dandara teve participação e papel importantíssimo no maior de todos, né, que foi Palmares, no século XVI. Tanto a Dandara como a Luísa Maim, eu achei importante trazer esse dado para a gente ver que a gente avança, né? Foram inscritas no livro de Heróis e Heroínas da Pátria no ano passado, em 2019. Então, assim, a gente tem muito que avançar, mas a gente está avançando, né? Essas duas mulheres negras que resistiram à escravidão, cada uma à sua forma, cada uma num século diferente, mas que hoje estão aí como heroínas da pátria, e isso é uma grande vitória para a gente. Com relação, e aí falando um pouco do contexto do direito político, é importante que a gente pontuar, como eu falei lá no início, que essas conquistas, o nosso direito ao voto, ele não nasceu, não surgiu de um dia para o outro, né? Foram lutas constantes das mulheres, desde o Império Brasileiro, passando aí pela proclamação da República e pela nossa primeira Constituição Republicana, chegando até Vargas, né? E foram lutas constantes dessas mulheres, dizendo assim, a gente quer votar, a gente quer ter o direito político, a gente quer votar, a gente quer ser votada, nós somos pessoas que temos que obedecer às leis. Por que a gente não pode estar participando do momento em que essas leis são criadas? Por que a gente não pode demonstrar nossas opiniões e os nossos anseios e desejos políticos na hora de votar? Que é uma coisa que, hoje, todas nós aqui, né, a gente tira o título de eleitor com 16, 18 anos, mas às vezes a gente não se dá conta de que esse título de eleitor, ele foi uma luta muito importante, como a Stephanie falou, inclusive banhada a sangue de muitas mulheres que em vários momentos da história lutaram para que a gente tivesse esse nosso título de eleitor hoje, para que a gente votasse, para que a gente fosse votada. Né? A gente ainda não está no pleno equilíbrio, né, entre homens e mulheres, na maior parte das instituições políticas hoje, mas a gente tem muita mulher aí participando politicamente, sendo votada, né? Falamos aí da mãe Loura no início da nossa live, muitas mulheres que votam, muitas mulheres que são eleitas. Né, mas ainda é subrepresentada, a gente tem que pontuar isso, é muito importante. E eu tenho dados, daqui a pouco eu mostro os dados aí, que eu sou mulher dos dados também. Não, eu falo, aqui no Brasil a gente tem quase meio a meio, né? 51% mulheres, enfim, tipo 50-50 quase. Mas quando a gente vai olhar para os dados, é uma coisa assim, descarada, né? Gritante, absurda. Você vai olhar o número de deputadas, governadoras, vereadoras,
se for pensar também, né, no caso do nosso país, presidente, a gente só elegeu uma mulher uma vez. Então, assim, Stephanie, fala logo aí. Fala a verdade, Stephanie. Eu vou deixar no mistério. Tadinha, a Giovana tá tentando, a gente tá super interrompendo a Giovana. Não, vai complementando, vai complementando. Vou deixar no mistério, por enquanto. Pode passar, Júlio, para mim, por favor. Oi. Eu trouxe uma pequena linha do tempo aí das conquistas do voto feminino. Antes do Código Eleitoral Brasileiro de 32, o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado a aceitar, né, as eleitoras femininas em 1927. Em 32, a gente tem o famoso Código Eleitoral Brasileiro, mas as mulheres votavam, mas com algumas restrições, né? Que restrições eram essas em 32? Casadas com o aval do marido, ou seja, a mulher que era casada tinha que ter o ok do marido para ir votar. Solteiras e viúvas com renda própria. Então, tem voto feminino em 32 com vagas, mas tem algumas restrições. Em 34, na Constituição de 34, essas restrições são retiradas. E a obrigatoriedade do voto é para as mulheres que ocupavam função remunerada, né, pública. Função pública remunerada. Somente para elas. Para as outras mulheres, continuava sendo facultativo. Somente na Constituição de 1946 é que o voto é obrigatório também para as mulheres, né? O voto universal que a gente pontua. Então, são uma pequena linha do tempo aí da história do voto no Brasil, com esses marcos mais importantes. Eu separei também, pode passar, Júlio, para a gente não ficar muito no vazio, né? Fotos, mulheres. Gi, posso só acrescentar uma coisa. Sim. Que existe um seriado maravilhoso que fala justamente sobre esse ponto, que possivelmente vocês iam falar, mas eu confesso que eu fico tão ansioso que eu tenho que falar, que é o Que Coisa Mais Linda no Netflix, que ele fala muito bem sobre esse período histórico da conquista da mulher. Nossa, é maravilhoso. Eu vi de uma maneira despretensiosa, falei, vou ver o que é. O troço é maravilhoso, assim, eu não sei se todas as histórias ali, eu não sei se as histórias ali das mulheres são reais, eu acredito que infelizmente sejam fictícias, mas, enfim, ajuda muito a compreender esse período, né? Só isso. Sim, esse período aí do final da década de 50, início da década de 60, a entrada das mulheres no mercado de trabalho, a questão, tem várias cenas, né, que a protagonista da série fala assim, mas eu não posso fazer isso porque eu sou mulher, eu tenho que ter a assinatura do meu marido. Então, um pouco essas coisas que às vezes a gente hoje naturaliza, mas que são coisas que foram conquistadas, né, ao longo do tempo. Eu fiz um pequeno mural aí de fotos de mulheres que foram importantes nessa luta pelo direito ao voto. O primeiro é a Celina Guimarães, que foi a primeira eleitora do Brasil, a primeira mulher no Brasil que votou em 1928 no Rio Grande do Norte. Depois a gente tem a Leolinda Dalton, que foi uma professora. Ela fundou um partido em 1910, o Partido Republicano Feminino. E aí, importante destacar, já que estamos entre professoras, que as professoras tiveram um papel importantíssimo na luta sufragista no início do século XX, né? E um dos argumentos dela era o seguinte, bom, a gente serve para educar e alfabetizar os seus filhos homens, né, os cidadãos brasileiros, mas a gente não pode votar? Esse era um argumento utilizado por elas, assim, muitas professoras. A Leolinda é um dos casos, mas tem outros. A Josefina Álvares de Azevedo, que criou um jornal, no final do século XIX ainda, o jornal se chamava A Família, e esse jornal tinha como principal objetivo divulgar a luta e a causa pelo voto. A Berta Lutz, que é uma bióloga, e aí parabéns, Joana, parabéns, Berta, pelo Dia da Bióloga. Ela foi a segunda mulher funcionária pública federal do Brasil. Ela ocupava um cargo no Museu Nacional. E foi fundadora da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, uma sufragista. Por que sufragista? Por causa do sufrágio, né? Elas queriam votar, o direito ao voto. Por fim, eu separei outras 3 também, que estão dentro desse contexto que a gente está abordando aqui. Pode passar, Júlio, por favor. E aí tem uma especial aqui, que eu fiquei especialmente feliz quando encontrei a foto dela. A primeira deputada federal da história eleita, ela foi eleita para a Constituinte de 33, né, para votar a Constituição que seria depois promulgada em 34. Foi a professora Carlota Pereira de Queiroz, eu esqueci de colocar o nome dela aqui embaixo,
foi a primeira deputada federal eleita, e Antonieta de Barros, ela é especial porque ela foi a primeira deputada estadual negra da história do país, em Santa Catarina. Ela tem nutri um carinho especial por ela, porque dentre várias mulheres que a gente está falando aqui, né, sufragistas, todas brancas, ela é a única negra dentro desse rol, né? Também é importante fazer esse recorte de raça, muito importante quando a gente fala do feminismo. E, por fim, a Alzira Soriano foi a primeira prefeita no município de Lages, também no Rio Grande do Norte. Então, são essas primeiras, né, essas pioneiras de todo esse processo político. Então, toda vez que a gente ficar feliz, ou ficar todas nós, mulheres, ficarmos felizes ou satisfeitas de estar podendo exercer o nosso direito à cidadania, o nosso direito político, eu gostaria que vocês lembrassem dessas figuras que eu pontuei aqui, que foram as pioneiras, foram as que lutaram muito, né, tanto no final do século XIX, no início do século XX, para que em 32 a gente, enfim, conseguisse o nosso direito ao voto, né? Então, sempre que a gente se sentir orgulhosa de estar cumprindo com o nosso dever cidadão, é importante que a gente lembre desses rostinhos aqui, que foram elas que brigaram para valer, para que a gente hoje estivesse aqui, inclusive nesse espaço maravilhoso aqui, com várias mulheres conversando e discutindo, e um carinho especial pelas professoras, já que estamos aqui entre várias professoras. Nosso muito obrigado, né? Porque elas foram grandes mulheres na luta pelo voto, né? Elas, sem dúvida, tiveram um papel muito importante nessas lutas sufragistas. Eu quis fazer esse panorama histórico, né? Não só do direito político, mas dessas figuras femininas que às vezes são um pouco invisibilizadas, né? Sem a menor pretensão de fazer uma grande biografia de nenhuma delas, ou de fazer o passo a passo do voto no Brasil, questões ligadas à cidadania, mas eu quis pontuar um pouco quem foram essas mulheres e por que a gente, às vezes, não conhece essas mulheres, e como a gente deve conhecer essas mulheres. Então, no final das contas, todas essas mulheres que eu coloquei aqui, seja de lá da frente, né, a Leopoldina, a Dandara, a Luísa, e essas aqui, são um convite para que a gente se interesse um pouco mais por essas mulheres que foram tão importantes no curso da história, não só do nosso país, mas de outros lugares no mundo. É isso, eu acho que consegui. Eu estava aqui tão entretido vendo a aula, que o tempo está indo, eu estou aqui na aula, calado. Você, inclusive, você falou de uma que, obviamente todas elas são injustiçadas, mas, cara, tem uma que é a primeira que você falou. Cara, a gente falar da Revolução Francesa e simplesmente ignorar e só falar de Danton e Robespierre, assim, dá uma depressão, que parece que realmente foram só eles dois mesmo, não teve mais ninguém na Revolução. E aí você vê que foi o próprio Robespierre que negou, né, o direito dela poder falar, não foi, Gi? Houve, na verdade, quando ela lança, né, o livro da Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã, fazendo uma crítica, né, à Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que é o grande marco, né, da igualdade civil do mundo ocidental, né, na Revolução Francesa, ela pontuou algumas coisas, né? Ela pontuou por que as mulheres não votam, a participação feminina. Ela pontuou, inclusive, a favor da abolição da escravidão, enfim, ela era uma mulher bastante antenada nesses assuntos políticos. Só que o livro, os homens não dão atenção para o livro. E ela envia, antes da morte da Maria Antonieta, ela envia um exemplar para a Maria Antonieta. E entre os vários motivos que levaram ela à guilhotina, o fato dela ter encaminhado um exemplar do livro dela, Maria Antonieta, foi um dos motivos que levou ela à guilhotina, né? Foi um dos motivos que fizeram com que ela fosse encarada como uma inimiga do processo revolucionário. Então, e é isso, assim, a gente não fala da Olympe. Assim como quando a gente fala do processo de independência, hoje não, inclusive eu queria pontuar isso, eu sempre gosto de pontuar, porque a gente fica com essa impressão de que a gente, que nós somos derrotadas, mas não, porque a gente avançou muito. A Leopoldina, né? A gente vai falar do 7 de setembro daqui a pouco, e a Leopoldina, às vezes, durante muito tempo, a Leopoldina foi completamente invisibilizada, era mulher traída, humilhada pelo Dom Pedro, mas, enfim, ela assinou o nosso decreto de independência, e é importante pontuar o papel dela, né? E que hoje está pontuado na grande artigos, o papel da Leopoldina está pontuadíssimo, então avançamos. Gosto sempre dessa reflexão do avançamos. Temos que avançar, mas a gente já estamos conseguindo. Então, passando o slide.
voltando para essa base maravilhosa, eu gostaria de fazer, que eu falei, aí, Giovana, Jesus, Giovana acabou de falar. Joana, se você puder falar, eu não sei se eu estou adiantando a tua fala, mas eu gostaria de saber uma coisa. Sobre aquilo que eu falei com a Giovana, da questão da cultura, eu lembro que na aula, né, e aí, Giovana, não sei se você teve aula com ela, eu acredito que sim, que tenha sido com a Cláudia Beltrão, ela havia dito que as mulheres anglo-saxãs elas tinham um papel social diferente das mulheres de Roma, que inclusive foi um susto quando os homens chegaram. E as mulheres, inclusive, as nórdicas, né, elas eram mais altas, elas eram mais fortes, enquanto as romanas acabavam sendo um pouquinho mais baixas, um pouco, enfim, sem muita musculatura, até porque elas ficavam uma parte do tempo em casa. Isso tem a ver com a biologia, que você treinar a mulher desde criança para ser algo, né, para ser mais forte, o corpo dela vai ter essas modificações ou é unicamente uma questão hereditária, para ela ter uma altura, um desenvolvimento corpóreo ou não? Eu acho que... Espera, deixa eu tirar esse fone. Nesse caso, Júlio, eu acho que tem mais a ver com a região mesmo. A população nórdica, ela tende a ser mais alta, tende a ser mais forte, mais robusta do que outras populações, sabe? Isso tem muito a ver com a questão de você só cruzar com as pessoas que estão próximas ali, né? Então, tá na mesma aldeia, tá na mesma tribo. Eu não acho que porque elas treinaram, a população toda passou a ficar mais forte, porque eu estaria falando que se ela marque, né? Se eu treinar e se eu me alongar todo dia, eu vou ficar mais alto, vou passar isso para a minha próxima geração e, obviamente, isso vai ser passado. Eu não vou ter essa mudança genotípica na população, alterando a frequência, olha, muito chique, né? A frequência alérica da população toda. Mas, com certeza, por ser uma população onde as mulheres... Aí, em vez de a gente muda de acordo com o ambiente, é o contrário. Pelas mulheres já serem mais altas, já terem essa tendência a ter maior massa muscular, a serem mais robustas, aí sim, talvez isso tenha tido um papel social. Então, primeiro, as mulheres já são assim para depois ter esse papel social, tá? E é claro que, mesmo sendo mais fortes, mais altas, a gente tem que comparar a frequência alérica da população toda. Será que, comparada a todos os homens, essas mulheres eram realmente tão mais altas assim? Ou elas só eram mais altas quando comparadas às mulheres romanas e gregas? E isso da mulher grega e romana ser mais alta ou mais baixa, tinha que comparar também com os homens. Então, é uma frequência histórica difícil de palpar, né? Porque eu teria que ter um dado qualitativo de população muito alto. Então, eu não sei se isso. Talvez, por elas já serem mais altas, mais fortes, elas podem ter tido esse papel mais pontual na população. Eu não acho que isso seja... Aqui, só entrando rapidamente, né, para dar o lugar de fala para a próxima professora, eu não acho que isso seja realmente um ponto muito chave, assim, a questão da força. A gente tem várias tribos indígenas, a gente tem várias tribos africanas, então essas comunidades tradicionais que a cultura é matriarcal. Então, que a mulher é o centro do comando, ela que é o centro da inteligência, ela que vai comandar todo mundo. E isso não necessariamente é definido só pela força. Então, pode ter muito a ver também com a questão da espiritualidade, a religião local, como acontece a organização dessa sociedade, dessa comunidade tradicional. Então, depende de vários fatores. Eu acho que a força não é, talvez, aquele principal deles. Não seja importante, tá? Até porque, né, Joana, a gente estaria sobre uma visão meio de darwinismo social, né? Seria bem darwinismo social essa disputa, né? A gente também tem outros fatores sensíveis à nossa existência, como você falou, da espiritualidade, assim, realmente é só dar uma complementada. Eu acho que é multifatorial, e eu teria que ter uma análise histórica da população, não histórica só, mas da população, peso, altura, o que comia, olha isso. Pra gente fazer isso hoje em dia na gente é difícil, e tem Google Docs, Excel online, imagina, anotar tudo. Então, acho que
vou deixar isso de fora. Show. Beleza. Então, esse pensamento, na verdade, porque eu achava muito curioso, quando eu sempre ouvia isso, eu falava, caramba, mas por que, né, esse papel? Aí você começa a estudar uma coisa um pouco mais aprofundada, você vê que apesar da mulher, né, no mundo nórdico, ela tem um papel um pouco diferente, muito mais presente do que no mundo romano, a mulher ainda assim, em algum momento ela era posta de lado, né? Em algum momento ela era posta de lado. Enfim. Mas, bom, lugar de alteridade. Quem é que pode falar? Então, rapidão. É que a gente tá falando... Rapidão é... Não vai, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas olha só. Nessa conjuntura toda, a gente está falando que nós mulheres, né, sofremos opressão durante todo o período da história, né? Isso remete-se também a outros aspectos da nossa existência, da nossa essência. E, obviamente, quando a gente fala de um mundo patriarcal, de um mundo consideravelmente machista, a gente tem que saber que, assim, pelo menos é isso que agora as pessoas que se falam, que são feministas, querem o quê? Querem justamente diminuir essa opressão, esse sexismo inerente, infelizmente, à nossa sociedade. A gente já falou isso, que foi historicamente construído. Então, se a gente quer acabar com essas diferenças, se a gente quer uma sociedade mais igualitária, então, obviamente, a gente tem que falar de um processo revolucionário. E um processo revolucionário, não somente um processo revolucionário sobre o viés do movimento feminista. Para a gente ter uma sociedade igualitária, a gente também não tem que ficar só olhando para o nosso umbigo. No caso, nós, mulheres, aqui. Também temos que falar da questão, obviamente, de uma revolução para a gente acabar com o racismo, o elitismo, né? Enfim, a questão de uma revolução aí das orientações sexuais e tal. Então, a gente está falando de múltiplas revoluções. Mas, no nosso caso aqui, a gente está falando sobre o feminismo, é a nossa pauta de hoje. Então, para que a gente possa minimamente alcançar esse objetivo, né, nesse caso aqui, pelo menos de uma igualdade entre os gêneros, múltiplos gêneros, inclusive, a gente precisa ter o quê? Toda a sociedade minimamente engajada para isso. E se a gente precisa ter uma sociedade minimamente engajada para isso, obviamente nós precisamos também, a gente tem que ter uma participação do outro. E nessa participação do outro é o que a gente vai falar agora, né, dessa questão do lugar da alteridade, lugar do outro. Ou seja, a gente está falando do movimento feminista. É lógico que nós, mulheres, e pessoas que se reconhecem como mulheres de alguma forma, a gente tem um privilégio no nosso lugar de fala. Como a Renata estava falando muito bem, a Pri vai falar também, né, depois daqui da gente e tal, o nosso corpo, o corpo feminino, está sendo violentado ao longo dos séculos, né? E obviamente, a gente tem esse nosso lugar de fala, nosso privilégio, porque quem está sentindo machismo, quem está sentindo esse sexismo, essa opressão, né, é a gente tem esse lugar de fala, é aquela coisa, nós sabemos onde o nosso calo aperta. Mas não quer dizer que a gente não possa, e a gente deve, inclusive, né, vislumbrar a sociedade como um todo. E é por isso que eu também, obviamente, né, nós temos a maioria aqui de mulheres, né, mulheres aí de todas as idades, eu estou aqui impressionada, eu já conhecia também, né, a Rayane, que é minha aluna, garota está no 8º ano, está arrasando aí, falando, ex-aluna da Keila. Fala, Keila, fala aí, Keila. Tá mutada, Keila? Aí, tá mandando beijo. Mas também tem galera do pré-vestibular, entendeu? Então, assim, a gente está falando, né, de uma faixa etária bem ampla, e as mulheres estão aqui falando bem, mas também nós temos muitos meninos que estão interessados, meninos que também estão, né, mostrando que eles estão ouvindo o que a gente está falando, e é realmente isso que é importante, né? A gente não pode pensar que nós temos exclusividade da nossa fala, assim a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Assim, um processo revolucionário que é lento, e eu sou uma das esperançosas, talvez daqui a alguns anos, algumas gerações
podemos ter esse processo evolucionário acontecendo, mas assim, outras coisas também têm que acontecer, e eu não quero falar sobre isso, né? Questão aí, então vamos chamar de outras coisas, que eu não quero falar. Mas bem esperançoso também, tá? Também, pois é, esperançoso aí, ó. Até o Júlio, né? O Júlio está participando nessa questão toda, como um grande ouvinte, né? Até levou um pouquinho de alguns tapinhas no grupo do WhatsApp, né, Júlio? A gente ficou te sacaneando. Mas faz parte, gente. Faz parte, entendeu? Agora... Porque a alteridade, o outro, nesse caso do nosso movimento feminista, vamos focar no movimento feminista, o outro, ele também tem que saber ouvir. E saber que a audição dessa outra pessoa, por exemplo, vamos falar dos homens, a audição dessas outras pessoas é uma audição subordinada. É uma audição... Steph, posso só te interromper para fazer uma pergunta, que eu não sei se vai acrescentar, mas é só uma pergunta, porque eu acho que se eu deixar para o final, posso perder essa meada e tem que fazer você voltar no pensamento. Essa questão às vezes você acredita que pode ser excessivo eu achar que, por exemplo, eu, homem, pensar no feminismo. Eu, homem, às vezes eu posso ultrapassar e tirar o seu lugar de fala para tentar ganhar o meu. O que eu quero dizer com isso? Tipo aquela clássica frase, tipo, eu, homem, sou feminista. Total. Coisa, parece que eu estou pegando a sua fala para fazer de minha, para eu poder ter o destaque e botar você de lado. Nossa, mas isso acontece muito. Isso acontece muito, Júlio. Claro que isso acontece muito, né? O homem fala, eu sou um homem feminista. A gente até... Eu tendo a pensar que alguns homens que falam isso, eles não têm o conhecimento de causa e talvez não estejam percebendo que eles estão tentando tirar o nosso lugar de fala. Alguns sabem que estão fazendo isso, mas não sei se é a maioria. Eu vou ter que estudar sobre isso, tá? Mas, realmente, tem que estudar. Eu acho que é cinismo. Você acha? A Renata é Satanás, né, gente? Então, um beijo para os nossos queridos amigos e amigas Satanás. Eu os amo. A Renata é da briga. A Renata é do fight. Mentira. Ela é conciliadora também. Ela é da treta. Quem é aí, ó, de Satanás, pode falar no chat aí, deve pensar que nem a Renata. Mas eu sou virginiana, eu sou um pouco mais tranquila nesse sentido. Então, eu sou ariana e não sou fight. Não, pois é. A Giovana, você é ariana também? Sou. Então, Satanás, outra. E aí, o que acontece? Então, nesse sentido todo, a gente vê que tem pessoas que tentam tirar o protagonismo, algumas pessoas acham que é cinismo, outras eu acho também que algumas pessoas é por falta de conhecimento, mas a questão da audição, que eu estava falando da audição subordinada, e a gente tem que tomar muito cuidado também com essa audição subordinada, porque a gente não pode ficar também, os homens, no caso, não podem ficar só ouvindo, falar, realmente, eu concordo com você. Pô, Stephanie, eu fui machista mesmo, né? Eu objetifiquei o corpo da mulher, estava falando que a mulher era bonitona, né? Não vou falar as coisas chulas, mas vocês me entenderam. Realmente, a mulher é maravilhosa e tal. Mas não adianta você realmente falar que, olha, eu fui machista e ponto, acabou, né? A gente também tem que ter um processo de transformação. Então, a gente tem que ter essa audição subordinada, realmente, não tentar pegar o protagonismo, porque você não sente na pele o que a gente sente, né, ao longo dos tempos, desde quando a gente era criança catarrenta da barriga da mãe, mas você também não tem que ser machista, entende? Então, assim, essa audição subordinada é uma audição subordinada em você não pode praticar, no caso do feminismo, o machismo, porque senão você não está mudando nada. Né? Você só está assim, aplaudindo o nosso ego e, de fato, não há uma mudança. Então, meninos assim, que tem o órgão genital, que se reconhecem como tal, saca? A gente tem que falar desse processo de audição, mas não sendo machista, não adianta nada. Aqui ela está lá falando, está me dando agonia, né? Cabe, minha filha. É porque ela quer falar que ela é Satanás também. Keila também é ariana. Satanás, aí, Keila. Mas eu amo os Satanás, minha filha. Eu tenho muito leão também, ó, também sou assim. Mas, meu mapa astral. Então, nessa questão toda, a gente também tem que pensar, né? Os homens têm que pensar. Então, por exemplo, nós temos muitos meninos, e até uma fala até me chamou muita atenção de um menino, né? Logo no início, assim, da nossa live,
a gente estava falando, né, da Renata estava falando, né, das ações de homens e mulheres, até mesmo quando os homens são muito sensíveis, são chamados disso ou daquilo. Ele até falou, poxa, minha família inteira fica me sacaneando porque eu ando com muitas meninas e são minhas amigas. Eu não quero ficar beijando as minhas amigas, são como se fossem irmãs. E aí chamava o garoto ali de, enfim, né, de homossexual. Tá muito errado você achar que um homem não pode ser amigo de uma mulher, né? Homem só tem que desejar sexualmente uma mulher, gente. Então, eles tiraram isso, né? Sim, somos exatamente. amigas, somos inteligentíssimas, a gente pode conversar sobre muitas coisas que não tem a ver com sexo. E, Renata, então, por exemplo, nessa atitude desse menino, ele... pelo menos agora, né? Tem que ver a fala do garoto. Mas, por exemplo, só dele pensar nisso, ele não está sendo machista, ele está respeitando as amigas dele. Entende? Então, ele está num caminho legal, num caminho de apoio, não de protagonismo, de apoio. Então, e também foi mal. Não, fala, Renata, pode falar. Não, só essa questão do apoio, mas a gente esquece que, e é muito importante que haja essa rede entre os homens também, tipo assim, como é que eu posso ser um homem feminista, né? Seja um homem feminista. Um homem não machista, né? Um machismo não tóxico, né? Um homem não tóxico, né? Com seus amigos, assim, você tá vacilando, você tá sendo machista, você tá desrespeitando a vida dessa mulher, o corpo dessa mulher. Isso é colaborar para o movimento feminista. E isso, assim, diz respeito não somente a nós mulheres, a gente ficar por isso, tu é um machista. Não, é vocês homens falarem entre vocês homens. Por exemplo, falar assim, você tá sendo escroto, vambora, aí, ó, vamos continuar no tema e tal. Isso já é uma atitude que cabe aos homens. Então, nesse sentido, assim, aqui a gente não quer fazer uma supremacia feminina, pelo amor de Deus. Aqui a gente não quer fazer uma supremacia feminina, né? Até porque o mundo seria perfeito demais, sacanagem. Mas, assim, não, brincadeira, gente, é brincadeira. Aqui a gente quer o quê? Igualdade de direitos, na questão dos objetivos do feminismo, igualdade de direitos, mas respeitando as diferenças. Essa é a grande jogada, né? Respeitando as diferenças, mas a gente quer uma igualdade de direitos. Então, assim, inclusive a gente vai falando ao longo, né? Depois eu vou entrando aqui na fala. A Gi também queria falar sobre esse tópico, né, Gi? Ser feminista, ó. Respondeu a pergunta no começo. Quer ser feminista? É isso. É isso. É a ideia radical de que mulheres são seres humanos. Eu adoro essa frase, porque eu acho que ela sintetiza bem o que a gente tá... É uma síntese, né? Mas é uma síntese. A ideia radical é que somos seres humanos. Mas tem uma coisa que eu queria falar quando a Stephanie falou da questão, né, do rapaz que pontuou aqui, que era constantemente questionado, né, do porquê que ele andava com mulheres. Eu lembrei daquela reflexão que nós fizemos no grupo, que eu vou compartilhar aqui com todo mundo, que é, vocês homens, é uma pergunta específica para os meninos que estão nos assistindo, para os homens que estão nos assistindo. Quantas mulheres vocês convivem, têm intenções sexuais ou amorosas, que vocês nunca quiseram ter nada com elas? Vocês admiram porque ela é inteligente, porque ela é gentil, porque ela tem uma... Enfim, porque ela gosta muito de música, porque ela desenha pra caramba, ou porque ela é uma baita de uma escritora que você admira, ou porque ela, não sei, é uma professora. Dentre das suas professoras, quais delas você admira? Qual delas você... né? As meninas que andam com vocês são amigos com alguma intenção, ou vocês são amigos porque vocês as admiram, porque elas são maravilhosas, inteligentes e acrescentam na vida de vocês? Isso é uma pergunta, e é uma coisa que, desde que eu li o post, né, esse post que faz essa pergunta para os homens, né, eu fiquei me questionando um pouco assim, do meu processo até aqui, né, das minhas amizades masculinas. Eu acho que é uma reflexão muito importante para os homens, né, pensando nesse lugar de ouvinte dos homens. Eu acho que essa reflexão é uma reflexão que precisa ser pontuada. Quantas mulheres você admira? Porque são boas escritoras, porque são engenheiras muito, muito destacadas no campo que você quer atuar, ou são professoras. Quantas delas você admira? E as suas amigas, vocês as admiram? Ou vocês têm alguma intenção por trás dessa amizade? Eu acho que é uma reflexão interessante também, pensando nesse lugar de escuta, né? De reflexão, de escuta. E outra coisa também muito interessante, agora uma dica. Meninos, fala e ação, tá?
Pelo amor de Deus, não adianta vocês ficarem falando realmente é isso daí, vocês não agirem. Então, isso aí você está sendo esquerdomacho. 2, outra coisa também importante, a questão do mansplaining, pelo amor de Deus, vamos falar sobre isso. Né? Quando... Traduzindo. Mansplaining é muito feio, palestrinha. Palestrinha, porque assim, mansplaining é muito... Macho palestrinha. O famoso palestrinha, gente. O que seria isso tudo aí? Né? Seria aquele cara que vai te interromper e deixar você falar para tentar te explicar melhor, é isso? É isso mesmo, é isso aí. Ó. O Júlio está encenando o mansplaining, perfeito. Ele está encenando assim, Júlio, né, o melhor ator do Palco Elite, arrasante, meu voto. Então, olha só, o que é o mansplaining? Ou palestrinha, né? É um conceito que vai falar quando é usado para descrever justamente um homem que tenta explicar algo para a mulher, sendo que a mulher já sabe. E aí eu tenho acho que todo mundo já tem, todas as mulheres já passaram por isso. Né? Eu tenho dois exemplos muito claros que me deixam muito revoltada. Por exemplo, eu estava fazendo um trabalho de campo e aí o cara, né, que estava me acompanhando era um cara lá do turismo, sabe? Ele estava só lá falando, bem para turistão mesmo, aqui é a Avenida Rio Branco, não sei o que lá, enfim. E aí eu falei de um conceito, aí, ó, até a Renata e a Priscila Baldi, né, tá até rindo, ela sabe quem eu tô falando, não é verdade? A Priscila também fez, enfim. Você sabe, Priscila, você sabe. E aí eu fui falar de um conceito de gentrificação, que é um conceito... a mesma coisa. Pois é, de gentrificação, um conceito complexo, extremamente importante, cai nos concursos. Quando a gente entende o conceito de gentrificação, a nossa mente, né, vai explodir, né, porque a gente consegue entender muita coisa dentro do espaço urbano. E nessa conjuntura toda, pô, isso daí é um conceito genuinamente geográfico, né, arrasante. E aí o cara do turismo tá querendo falar que me chamou do canto, falar que não é bem assim. Aí eu falei, meu querido, eu sou geógrafa, meu querido, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto. Eu sou muito humilde em relação a isso. Mas eu sou especializada, eu sou mestra também, né, me especializei em espaço urbano, eu trabalhei em gentrificação na minha dissertação de mestrado. Jogou o currículo na cara. Eu joguei, porque olha só, um homem, isso deixa muita gente revoltada. Um homem mediano acha que pode o quê? Arrasar com qualquer mulher nesse sentido, né? E a gente vê muito isso, que tem muitos homens medianos em posições de liderança absurdas, enquanto muitas mulheres extraordinárias estão assim, jogadas para escanteio, né? São coadjuvantes no processo, e aí a gente está falando de vários processos sociais. E outra coisa também que me chama muita atenção, não sei se alguém aqui dirige, pessoas maiores de 18 anos, pelo amor de Deus, se tem alguém aqui que está no ensino médio, está dirigindo, né, com menos de 18 anos, está praticando um crime. E aí, a louca, né? A virgem das leis. E aí, por exemplo... Né? E aí, por exemplo, eu até acho que as meninas conhecem, a Pri conhece, a Renata conhece, a professora Shayla Vieira, que ela deveria também estar aqui, que ela é maravilhosa, a Shayla é escândalo, professora de geografia também, outra também da geografia, ela mora numa ladeira, lá em Vila Isabel, estou explorando mesmo a vida dela. E aí, a Pri já foi, e é uma ladeira assim, parece que é o Monte Everest. E aí, eu já fui à casa dela e subi de carro, meu amor. Aqui tem que ser motorista, né? Peguei o carro, subi com sedã, hein? E subi, tum. E eu falo, pô, eu subo aqui de boa. Até a Charla estava falando, estava dentro do Uber, voltando para casa e tal, a casa dela. E aí ela até falou, pô, cara, eu tô até aprendendo a dirigir, eu tô até com medo de pegar essa ladeira. Aí eu falei, nada, que isso, eu te explico, não sei o que lá. O motorista do Uber, que não estava na conversa, não foi chamado. O motorista do Uber falou o seguinte... Olha, mas é muito simples, deixa que eu explico para vocês, fiquem atentas, olha, só a gente... E começou a falar a técnica dele. Mas eu virei e falei o seguinte, mas, ô senhor, eu sei subir a ladeira, eu tenho a minha técnica, e se a gente quiser, a gente pode fazer aqui um Rally Dakar, para ver quem sobe primeiro, que eu sou competitiva. Então, não é isso? E o interrupt, exatamente, o explaining também, exato. Então, assim, a gente fica... Meninos... Não é para ficar falando dessa forma, entendeu? É a dica que a gente dá. Escute. Você pode... Uma coisa ele poderia ter falado assim, poxa, que legal, como é que é a sua técnica? E aí a gente pode trocar uma ideia. Mas não interromper, falar que a técnica dele é melhor, sendo que eu tenho a minha técnica para subir Eu ia até xingar a ladeira. A gente fez uma lista de recomendações de livros para vocês, quem tiver interesse, né, parar para ler depois. Um deles se chama Os Homens Explicam Tudo para Mim. Logo no começo do livro, a autora,
ela tá narrando que ela vai a uma festa lá que uma amiga convidou. E aí, quando ela chega na festa, ela vai conversar com um homem que é um pouco mais velho do que ela. Sabe essa noção paternalista? E aí ela começa a conversar e ela fala assim, eu sou escritora, não sei o quê, blá, blá, blá. Ela explicando o que ela faz, o que ela está produzindo. E aí o cara simplesmente para, ela se apresenta, ela diz quem ela é e tal. E o cara fala assim, porque eu li o livro de uma mulher, não sei o quê, e ela falava isso. Aí, de repente, ela fala assim, gente, ele estava falando do meu livro, a escritora era eu. E, assim, em nenhum momento ele parou para refletir que aquelas ideias eram minhas. Esse livro vale muito a pena, é muito fácil de ler.